Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da teoria da imputação objetiva, criada por autores funcionalistas na Alemanha, a exemplo do Klaus Roxin, do Günther Jacobs, da Popper e do Frisch. Vamos lá, o que significa imputação objetiva? Imputação objetiva é uma teoria criada na Alemanha para fazer uma correção da tipicidade penal. Significa dizer que os autores funcionalistas, eles têm uma preocupação de que conceitos jurídicos satisfaçam determinadas funções. Com isso, a tipicidade penal, ela é corrigida para incremento, para acréscimo dos chamados níveis de imputação. Quando a gente vai analisar em linhas tradicionais a tipicidade penal, a gente analisa a existência de uma conduta, de um nexo causal e de um resultado, não é isso? Só que quando a gente vai analisar a tipicidade penal dentro da teoria da imputação objetiva, a gente não pode só verificar a existência de conduta, nexo causal e resultado. A gente precisa de mais dois níveis de imputação. A gente precisa de mais dois elementos aqui para que seja determinada a tipicidade penal. Por isso, a gente vai analisar a ação, quer dizer, conduta, né, ação, omissão, o nexo causal e o resultado. E, além disso, a criação de um risco juridicamente proibido e a materialização desse risco juridicamente proibido no resultado. Vamos tentar esclarecer isso aqui melhor. O que acontece? É analisado o chamado princípio do risco. Os autores funcionalistas, e aqui eu vou me ater mais a Klaus Roxin, porque é o autor funcionalista do funcionalismo moderado, né, e o que é mais aceito no mundo, e o que é mais conhecido aqui também entre os brasileiros, o Klaus Roxin, ele parte da ideia do princípio do risco. O que seria o princípio do risco? Ele vai dizer o seguinte: viver em sociedade é arriscado. A gente vai ter várias condutas que elas são consideradas como condutas arriscadas. Então, se eu quero descer o elevador, tem risco. Se eu quero dirigir, tem risco. Se eu quero nadar, tem risco. Se eu quero saltar de paraquedas, tem risco também. Só que tem determinados riscos que eles são juridicamente permitidos, como todos esses que eu acabei de relatar para vocês, mas tem outros tipos de risco que eles são considerados como os riscos juridicamente proibidos. Os riscos juridicamente proibidos, né, são diversos. Podem ser, um exemplo, eu vou dirigir, mas eu não tenho carteira de motorista. Eu vou dirigir, mas eu estou embriagada. Então, nessa situação específica, eu vejo que a sociedade, que o direito não tolera esse tipo de risco. E por isso ele é chamado de risco juridicamente proibido. Quando eu analiso o risco juridicamente proibido, dentro dessa correção da tipicidade penal, eu verifico que eu introduzo nessa tipicidade penal níveis de imputação, critérios a mais, em conjunto com conduta, nexo causal e resultado, para satisfazer essas funções a mais que devem comportar, né, os elementos do fato punível. E aí eu tenho conduta, nexo causal e resultado. E além disso, a criação de um risco juridicamente proibido, vocês agora já entenderam do que se trata, e a materialização desse risco juridicamente proibido no resultado. E aí Roxin usa um exemplo bem interessante para poder explicar isso, que é o exemplo do tio e do sobrinho que manda esse tio para a floresta. Bora supor aí que um sobrinho, ele tem um tio que está idoso, ele é o único herdeiro, ele está doido para receber a herança desse tio. Não é isso? Aí esse sobrinho faz o quê? Manda o tio para uma floresta e fica rezando para que caia um raio na cabeça do tio para que o tio morra. O mandar o tio para a floresta é um risco juridicamente proibido? Não. Então eu não posso dizer que a morte do tio, porque o sobrinho mandou ele para a floresta, pode ser atribuída a esse sobrinho, porque ele não causou um risco juridicamente proibido. Então, eu não posso aqui comportar dentro dessa análise, né, da tipicidade, uma conduta que possa ser considerada como típica, como relevante para o direito penal. Então, para isso, se eu utilizo a teoria da tipicidade, da imputação objetiva,
né? Desculpa. Eu analiso a existência de uma conduta, de um nexo causal, de um resultado, de uma criação de um risco juridicamente proibido e mais da materialização desse risco no resultado. E com isso, são chamados, né, são criados os chamados critérios de não imputação. São situações em que a responsabilidade penal ela é afastada e o sujeito acaba não sendo considerado como responsável por aquele fato criminoso. Quais seriam esses critérios de não imputação? Eu vou falar diversos critérios de não imputação sem diferenciar modelo de Claus-Roxin, modelo de Jacobs, porque dessa forma fica mais fácil para explicar para vocês, né? Quais seriam exemplos de critérios de não imputação? Primeiro, diminuição do risco. Eu não vou imputar o resultado de uma conduta para um sujeito que ele só visou diminuir um risco que já existia. Exemplo, eu tenho um paciente que ele está em estado gravíssimo, o médico aplica um remédio para poder prolongar a vida dele e ele acaba morrendo. A conduta do médico de aplicar aquele remédio é uma conduta que visa a redução do risco, né? Então, nesse caso, a gente não pode imputar essa morte a esse médico. Segundo critério de não imputação que a gente pode mencionar é o chamado incremento do risco, acréscimo do risco. Exemplo, eu estou numa situação em que eu estou dirigindo, eu vejo uma pessoa que acabou de ser atropelada, o lugar não tem, é completamente incomunicável, o celular não pega, eu falo, se eu deixo essa pessoa aqui, essa pessoa morre. Se eu coloco ela no meu carro para levar para o hospital, tem risco? Tem. E aí eu tenho um objetivo aqui, que é de evitar um resultado mais grave. Só que ao eu pegar ela no meu carro, eu pegar ela no asfalto e colocar ela no meu carro, o que que eu fiz? Eu causei uma lesão na coluna daquela pessoa, irreversível, aquela pessoa ficou paraplégica, então eu incrementei o risco que já existia numa conduta precedente de alguém que veio atropelá-la, né? Então, a Rafaela que também não vai responder por essa lesão causada, porque por mais que eu tenha incrementado o risco, o meu objetivo, né, não era de criar um risco para aquela situação específica. Outro critério de não imputação é o chamado risco juridicamente irrelevante. Eu tenho um risco juridicamente relevante, por exemplo, naquele caso que eu acabei de contar para vocês, do sobrinho, que ele leva o tio para a floresta, rezando para que o raio caia na cabeça dele, né? Mas o risco de levar o tio para a floresta é um risco que é juridicamente irrelevante. Se o tio vem a óbito por conta disso, a gente não poderia dizer que nessa situação específica o sobrinho responde. Então, também seria um critério de não imputação. Eu também tenho o fim de alcance do tipo, que também é chamado de fim de proteção da norma, né? Eu não vou responsabilizar o sujeito pelas condutas, pelos resultados acessórios que decorrem da sua conduta inicial. Exemplo, uma determinada pessoa atropelou alguém que veio a óbito. Quando a mãe dessa vítima tomou conhecimento de que o filho teria morrido em decorrência de um acidente de trânsito, infartou e morreu também. Então, aquele motorista que foi responsável pelo atropelo, ele não pode ser responsável pela morte da mãe, né? Por quê? Porque aquilo ali está fora do alcance do tipo penal, fora do fim de proteção daquela norma, que é do matar alguém. Então, esses efeitos acessórios, né, esses efeitos correlatos, eles não podem ser imputados diante de uma situação como essa. Eu também tenho outros critérios que são bem mais conhecidos, como a autoexposição a perigo. Eu tenho uma autoexposição a perigo quando eu me coloco numa situação de luta livre, quando eu vou saltar de paraquedas. Eu não posso responsabilizar terceiros da minha situação de autocolocação em perigo quando a conduta do terceiro não decorre, né? Não demonstra uma violação do dever objetivo de cuidado. É diferente. Eu fui saltar de paraquedas, mas eu tinha um problema cardíaco e eu não avisei. Então, eu morri quando eu saltei de paraquedas. É diferente de uma situação onde eu fui saltar de paraquedas e a pessoa responsável por prender o paraquedas em mim, esqueceu de prender uma parte, ou então o paraquedas estava com um problema, então teve um erro humano, né? Uma violação do dever objetivo de cuidado. São situações distintas. Quando existe uma violação do dever objetivo de cuidado, não há uma autoexposição a perigo. Eu falo em autoexposição a perigo quando o perigo foi causado exclusivamente pela vítima. E nesse caso, aquele terceiro que de certa forma contribuiu, ele não vai ser responsabilizado.
Eu também falo como critério de não imputação da heteroexposição a perigo, que é na situação de um perigo causado pelo agente, mas aceito pela vítima. É muito comum, por exemplo, eu quero pedir uma carona, tem alguém que tá de moto e a pessoa fala assim, olha, mas eu não tenho outro capacete reserva porque você não sabia que você ia comigo. E eu falo, não tem problema não, né? Numa situação como essa, o motorista da moto me colocou numa situação de perigo, mas eu aceitei, né? Se por um acaso esse motorista da moto, ele venha se envolver num acidente de trânsito que não foi causado por ele, né, que foi causado por terceiro, e eu vim a óbito exclusivamente pelo fato de eu estar sem capacete, significa dizer que eu estava numa situação de heteroexposição a perigo, né? Eu tinha ali, enquanto vítima, aceito a situação de perigo que foi incluída pelo motorista, né, de me dar uma carona sem capacete. Eu tenho também um outro critério, que é um bem jurídico sujeito a segura ou provável afetação, também gera a não imputação. Significa dizer que Rafaela está dirigindo a 82 km por hora numa via de 80 km por hora. Alguém surge da minha frente do nada, eu atropelo, essa pessoa morre. Se eu tivesse 80 km por hora, não tivesse esses 2 quilômetrozinhos a mais, a pessoa teria morrido do mesmo jeito? Se a perícia disser que a pessoa teria morrido do mesmo jeito, significa dizer que eu não necessariamente vou ser responsabilizada por isso. Por quê? Porque aquele bem jurídico estaria sujeito a uma segura ou provável afetação, mesmo que eu tivesse observado à risca, né, meu dever objetivo de cuidado, né, as regras de trânsito decorrentes que impõem, né, o limite de velocidade. E o último critério de não imputação que eu preciso mencionar para vocês, que também é bem importante, é a chamada convergência de riscos. Então, quando eu tenho uma situação em que o risco era gerado por diversos fatores colaterais desconhecidos, eu não posso imputar o resultado exclusivamente para o criador de um desses riscos. O exemplo mais comum que é apresentado pelo Klaus Roxin é o exemplo do elevador de cargas, né? Eu tenho um elevador de cargas que comporta, vou dizer cargas aleatórias agora, 100 quilos, ele está com defeito, ele estaria só comportando 50. Vem alguém e coloca 120 quilos, só que a empresa não informou o defeito, informando que só estava comportando 50, e esse alguém colocou 120, ou seja, além da carga permitida. Será que essa pessoa que coloca aquela carga de 120 quilos e faz com que o elevador caia, né, e que mate as pessoas que estão dentro daquele elevador, ela faria isso se tivesse lá o aviso dizendo que ali só estaria tolerando 50 quilos por causa de um defeito desse elevador? Será que a pessoa que deixou de colocar o aviso imaginaria que alguém ia tentar colocar 120? Então há uma situação de convergência de riscos. O resultado ele decorreu, né, ele foi originado a partir de diversos riscos que não foram provocados por um único agente, nem com conhecimento e nem com conluio. Então eu tenho aqui também um chamado critério de não imputação. E com isso espero que a teoria da imputação objetiva tenha ficado clara para vocês. Notem, só mais uma coisinha, que essa teoria que é adotada e que foi criada por autores funcionalistas, ela recebe algumas críticas, né, na doutrina, principalmente naquela doutrina mais tradicional. E aí, que críticas seriam essas? Por que está chamando de teoria da imputação objetiva uma teoria que leva em consideração, em determinadas situações, conhecimentos especiais do autor, ou seja, critérios subjetivos? Por que eu estou chamando de teoria da imputação objetiva uma teoria que estabelece critérios de não imputação e não propriamente de imputação? Eu preciso da teoria da imputação objetiva porque os crimes culposos tornam a teoria da imputação objetiva algo irrelevante, porque isso já é resolvido pela violação do dever objetivo de cuidado. E ela seria aplicada para crimes dolosos com intenção? Não, então eu tornaria ela inútil. Essas são as críticas que são apresentadas pela teoria, pelos autores, né, e pelos doutrinadores que seguem um posicionamento mais tradicional. Mas o curioso é que, apesar do nosso direito penal, ele ser pautado ainda num sistema finalista, né, com alguns ajustes, mas ainda pautado num sistema finalista, a gente verifica na jurisprudência, na prática, na doutrina, a aplicação, sim, da teoria da imputação objetiva.